Vamos lá, no último dia antes de se aposentar do Supremo, o ministro Luiz Roberto Barroso votou pela descriminalização do aborto. O objetivo do magistrado é que o tema seja visto como um legado que ele deixa ao sair da corte. A reportagem é de Carol Rosito. Barroso pediu ao presidente do Supremo, Edson Fachin, uma sessão extraordinária para o julgamento. O plenário vai avaliar a constitucionalidade da punição a mulheres que tenham interrompido uma gravidez até a 12ª semana de gestação. Com o voto de Barroso, o placar fica em 2-0 pela queda da lei que criminaliza o aborto. A discussão ocorre no plenário virtual, onde não há debate entre os magistrados. O voto favorável é o da ministra aposentada, Rosa Weber, que trouxe o tema ao plenário logo antes de deixar a presidência da Corte e se aposentar em 2023. Nos 2 anos em que foi presidente do Supremo, Barroso decidiu não pautar o tema, dizendo que o debate sobre o assunto no país ainda não estava maduro. Antes mesmo de chegar ao Supremo, ainda como advogado, Barroso foi responsável pela sustentação oral do julgamento, que levou à legalização do aborto no caso de fetos anencéfalos, que não teriam chance de sobreviver depois do parto. O direito que a mulher tem de não ser um útero à disposição da sociedade, mas uma pessoa plena na sua liberdade de ser, de pensar e de escolher. A descriminalização do aborto é um tema considerado inaceitável por parte do Congresso, o que na prática trava o debate no Legislativo. O julgamento desse caso, inclusive, surgiu de uma ação da bancada do PSOL que não conseguiu maioria para mudar a lei no plenário da Câmara. O voto de Barroso impede que seu sucessor na corte se posicione sobre o caso, ainda que a decisão só saia depois da aposentadoria do ex-presidente da corte. Até aqui, o nome favorito do presidente Lula é o do advogado-geral da União, Jorge Messias, que ainda precisaria do aval do Senado para assumir o cargo. Doutora, agora há pouco mesmo, antes da gente começar o programa, o ministro Gilmar Mendes pediu um destaque, né, que isso significa que este julgamento vai para o plenário presencial, né, precisa ser agendado ainda pelo presidente Edson Fachin. A sua percepção, conhecendo ali, acompanhando esse caso, é que agora o Supremo vai tocar até o final esta ação que foi movida pelo PSOL em 2017? Veja, Caio, essa ação é de 2017, nós já estamos em 2025, debatendo um tema que está no Código Penal desde 1940, né? Portanto, um tanto já defasado e desatualizado. Eu tenho a expectativa, nós temos a expectativa que o tema seja pautado no plenário físico e que seja votado quanto antes, e a nossa expectativa é que prevaleça o entendimento firmado pela relatora Rosa Weber. Agora está 2-0, né, doutora? A sua percepção é de que, mapeando, vamos dizer assim, eu sei que é difícil acertar voto, mas na sua percepção, conhecendo o perfil dos ministros, sabendo que tem ministros ali que têm uma vocação religiosa contrária a essa tese, a sua percepção é que daria, se isso for até o fim, para ser concluído com a maioria pela revisão da regra do Código Penal de 40? Eu acho que esse é o exercício mais difícil de ser feito, né? Mapear e tentar prever qual voto, né, ou quais os votos os ministros vão apresentar. O que eu posso dizer é o seguinte: os precedentes já afirmados pelo Supremo Tribunal Federal nessa matéria, como bem inclusive citou a matéria da ADC 54 sobre o aborto de fetos anencéfalos, são precedentes que caminham na manutenção dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, da não discriminação, da igualdade, que são direitos reivindicados na ADPF 442. Então, de acordo com os precedentes, com o entendimento que o STF tem tido nessa matéria, eu creio que, embora haja ali no plenário, né, ministros que têm as suas religiões, a gente precisa lembrar que a nossa Constituição é laica, que o artigo 19, inciso 1º, deixa isso muito bem estabelecido. Então, eu espero que, apesar das suas convicções, eles possam julgar de acordo com os precedentes que já estão aí sendo firmados pelo STF ao longo
da história, né? A nossa expectativa é essa, apesar de que a gente conhece ali alguns perfis, alguns posicionamentos em relação a ações que são tão candentes e tão polêmicas como essa. Ô Larissa, e o Congresso em relação a isso? A gente sabe que tem vários projetos, alguns para flexibilizar o entendimento de 1940 do Código Penal, outros para ampliar. Como que o Congresso observou e está observando esse movimento do Supremo? Caio, e tem um detalhe importante, né, que o Supremo sempre fala, inclusive em outros assuntos, seja questões ambientais, questões sociais, do quanto o Congresso não se debruça em cima de temas considerados, abre aspas, polêmicos, ou melhor, que vão, né, que acaba tendo embates na sociedade e por isso muitas vezes ali questionado, o Supremo precisa se posicionar. É mais ou menos o que a gente vê acontecer na questão da descriminalização do aborto. Essa ação, né, que já se arrasta aí há quase 10 anos, é uma ação que foi ali protocolada pelo próprio PSOL e que de lá para cá praticamente nada andou no Congresso Nacional nesse tempo como um todo. Essa semana, por exemplo, a gente viu ali e quase que passou despercebido, andar uma tentativa indo ao oposto do que o Supremo está fazendo, que foi uma tentativa ali de criminalizar abortos a partir de 22 semanas de gestação em qualquer situação, inclusive as já garantidas hoje por lei para as mulheres, né, que é caso de estupro, caso desses fetos, como a advogada trouxe para a gente também, que não sobreviveriam depois do parto, tem também caso de risco à saúde da mulher. Foi aprovado na Comissão de Direitos Humanos de forma simbólica, ou seja, sem votos ali, com um plenário muito esvaziado, inclusive, essa tentativa de criminalizar qualquer aborto, até os previstos em lei, a partir de 22 semanas. Hoje eu fui atrás para entender qual que é o futuro desse projeto específico. O que eu ouvi? Agora ele vai para outra comissão, que é a Comissão de Assuntos Sociais, e lá deve ser engavetado. O colegiado lá é mais progressista e não se espera também que, em um ano pré-eleitoral, que dirá no ano eleitoral, o Congresso, mais uma vez, se debruce sobre esse tema. Então, a gente tem uma tendência desse assunto não ser, de fato, levado adiante no Congresso Nacional, nem para descriminalização ou para qualquer tipo de criminalização, como a gente viu acontecendo agora, perto aí de um pleito que deve ser muito de disputas entre direita e esquerda, entre lados aí que acabam também tomando o assunto quando se fala de aborto. Então, a gente não vai ver nenhum avanço nos próximos anos, pelo menos nesse do ano que vem, sobre esse assunto. O que demonstra que agora, mais uma vez, vai caber ao Supremo Tribunal Federal acabar legislando sobre um assunto que seria, de fato, do Congresso Nacional. E aí, agora, a expectativa é no andamento ali no Supremo. Rapidinho para encerrar, vale a gente enfatizar alguns termos usados no voto de hoje do ministro Barroso, que foi, inclusive, contrário ao que se viu acontecer ao tentar criminalizar a questão do aborto após 22 semanas no Senado Federal. Me chamou muito a atenção quando o ministro fala ali que a discussão real não está em ser contra ou a favor do aborto, e sim, abre aspas, definir se a mulher que passa por esse infortúnio deve ser presa. E ele ainda termina dizendo que se os homens engravidassem, aborto já não seria tratado como crime há muito tempo aqui no Brasil, tentando deixar um legado sobre esse assunto, o ministro que segue ministro só até as 23h59. Caio. Essa fala do ministro, eu acho, né, que se o homem engravidasse, essa história já estava resolvida, né? Até porque são os homens que têm resolvido a vida e o destino do corpo das mulheres e da vida das mulheres. Doutora Silvia, os números, o debate sobre a descriminalização do aborto não avança, pelo contrário, emperra, e no Congresso Nacional, pelo que a Clarice explica, retrocede. O que avança são casos de procedimentos mal feitos e que precisam ser atendidos pelo SUS para salvar a vida dessas mulheres que acabam buscando situações clandestinas e colocam a sua vida em risco. É 100 vezes maior o atendimento de abortos mal feitos do que de abortos legais, atendimento de abortos legais. A quantidade de municípios, de hospitais e de médicos que começaram a se recusar a fazer os procedimentos mesmo com ordem judicial. A reação do Conselho Federal de Medicina, querendo criar uma regra
para impedir, de alguma forma, um alívio ali para as mulheres e mesmo para o feto do aborto. Então, eu estou citando aqui algumas das coisas que aconteceram, dos retrocessos que aconteceram. Retrocessos sobre o quê? Sobre o direito da mulher e, mais do que tudo, sobre a sua segurança, a sua saúde, né? A saúde da mulher nessa situação e, muitas vezes, das crianças, que são as vítimas de estupro no Brasil e que, mesmo com a previsão legal para estupros, estão vivendo périplos absurdos para conseguir ser atendido. Então, desculpe a minha demora, eu só não queria perder a oportunidade de contextualizar aqui a situação para lhe ouvir sobre como o direito consegue responder a essa situação enquanto o STF não se posiciona. Eu acho que você traz pontos importantíssimos sobre a realidade do Brasil em relação ao aborto. Segundo a Pesquisa Nacional do Aborto, 1 a cada 7 mulheres até os 40 anos realizou ou vai realizar um aborto. E o que é interessante, né, a gente vê uma ofensiva da sociedade, de certo setor da sociedade e no Congresso Nacional em defesa de uma pauta moral, mas a pesquisa também mostra que pelo menos dessas mulheres que passaram pelo aborto inseguro, né, que é esse aborto que ocorre na condição clandestina, pelo menos 81% dessas mulheres professam alguma religião. Então, o aborto, ele faz parte da vida comum da sociedade, faz parte da vida das mulheres. Embora a gente tenha esse impasse que vem se arrefecendo nos últimos anos em relação aos direitos sexuais e reprodutivos da mulher, isso faz parte da nossa vida. Você trouxe os dados do SUS, é muito importante que a sociedade saiba o quanto que o aborto que ocorre em condições inseguras sobrecarrega o SUS. Tem um dado de 2017 que diz que pelo menos 15 mil casos de aborto no curso de pelo menos um ano, 15 mil casos de aborto redundam em complicações gravíssimas, né, em complicações graves. E aí, em relação a complicações graves, a gente tem embolia, a gente tem o maltrato o trato vaginal, enfim, infecção, né, e a resposta que o direito dá, a meu ver, é essa resposta que o STF está dando. Porque é muito importante destacar também, o STF, ele não está legislando sobre o aborto, pelo contrário, ele está dizendo, até o momento, né, através dos votos da ministra Rosa Weber e do ministro Barroso, ele está dizendo que uma legislação criada em 1940, que previu, sim, algumas exceções, como bem lembrado aqui pela Larissa, no caso do estupro, no caso em que coloca a vida da mulher, da gestante em risco, e recentemente reconhecido agora em 2012, no caso de fetos anencéfalos, essa legislação ela está completamente desatualizada e desconexa da realidade brasileira. Então, o STF, no julgamento dessa ação, ele diz o quê? Os votos, né? Que essa legislação ela não tem recepção, ela não coaduna com o que prevê, com o que está disposto na nossa Constituição, como, por exemplo, o princípio da igualdade, o princípio da não discriminação. Como é que se fala em igualdade de gênero se a mulher não tem a liberdade de decidir sobre o seu próprio corpo? E eu acho que é importante também lembrar do contexto em que essa legislação foi feita. 1940. Como é que estava a situação da mulher na sociedade em 1940? Uma breve lembrança. Apenas em 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, é que a mulher é reconhecida como ser civilmente autônoma. E ela pode passar a viajar sem autorização do marido, pode fazer transações financeiras sem autorização do marido, enfim. Então, naquele contexto onde essa legislação foi escrita, a mulher sequer era considerada sujeito de direito. Quem dirá poderia decidir sobre o seu próprio corpo. Então, hoje, em 2025, esse tipo de legislação não cabe mais. E muito importante lembrar, como bem falou a ministra Rosa Weber exaustivamente no seu voto, e o ministro Barroso também, o aborto é uma questão de saúde pública. O fato de criminalizar, de mandar para a cadeia mulheres que passam por essa situação, não vai fazer com que um só aborto deixe de acontecer no Brasil.
Pelo contrário, os dados revelam para nós que nos países em desenvolvimento, onde há maior quantidade de legislação restritiva ao aborto, ele acontece em maior quantidade do que nos países já desenvolvidos, onde a gente tem uma legislação permissiva em relação ao aborto. Ô Larissa, e o governo nisso tudo, né? É um governo que tem o Ministério das Mulheres, é um governo que tem o Ministério dos Direitos Humanos, é um governo que tem uma primeira-dama, Janja da Silva, que vamos dizer assim, engajada nesses movimentos de direitos das mulheres, mas na campanha, inclusive, tem uma base social que defende também a tese toda, mas no governo a gente não vê o Ministério e também o governo e o Palácio do Planalto entrar nesse assunto. E não vai ver, viu, Caio? Esse é o sentimento que eu colhi hoje ali no Ministério da Mulher, outros ministérios comandados por mulheres também e no entorno ali do Palácio do Planalto. Especialmente, mais uma vez, é impressionante como a questão eleitoral acaba influenciando isso. Influencia no Congresso, influencia no Planalto. Vale lembrar que essa semana, por exemplo, o presidente da República recebeu alguns evangélicos, pastores ali no Palácio do Planalto, já numa tentativa de avançar, e desde esse último mandato, nessa população, né, nesse eleitorado evangélico. Então, o que eu escuto? O Ministério da Mulher é sim favorável a isso, mas não vai se posicionar de forma oficial, porque esse não é o comando do Palácio do Planalto. Então, a gente não deve esperar nos próximos anos, mesmo em caso de reeleição do presidente Lula, que esse tema volte à discussão. Então, o caminho seria, já que também o Congresso não está se posicionando, ou pelo menos não deve seguir, porque quando se posiciona tenta criminalizar, e aí também acabam travando ali antes de chegar no plenário da Câmara ou do Senado, mas o que se espera é uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Mas vale a gente lembrar que a ministra Rosa Weber, que foi o primeiro voto aí, que agora está 2-0 pela descriminalização, votou em 2023, estava pegando aqui, setembro de 2023. Então, 2 anos depois, a gente tem um voto agora do ministro Barroso. E ao ir para o destaque, não se sabe quando, porque é livre ali, quando que esse assunto pode seguir. Se será num curto prazo ou se a gente vai ter que esperar pelo menos mais 2 anos para o próximo voto, Caio.